Bom dia, povo legal. Tudo bem com vocês? Antes de começar, eu vou explicar o que nós vamos fazer aqui, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é corrigir os 5 exercícios do artigo de opinião que a gente trabalhou na aula anterior, né? Eu li com vocês, nós fizemos essa leitura juntos, então eu vou trabalhar com vocês a correção desses exercícios, tá? Bom, antes de começar, nós vamos fazer o seguinte. Eu quero falar uma coisa para vocês. Bom, gente, não tá sendo fácil para ninguém esse distanciamento. Não tá sendo fácil. Eu sei que é difícil para vocês, eu sei que às vezes, em alguns momentos, vocês não veem muito estímulo para fazer. Eu entendo, eu não tô achando que, se fosse eu no lugar, talvez eu também estivesse pensando assim. Mas eu quero que vocês vejam o nosso lado. Gente, nós tivemos que nos reinventar, nós tivemos que aprender as coisas do dia para a noite. Eu nunca pensei que eu fosse gravar uma videoaula. Eu nunca pensei que eu fosse ter que fazer um Google Forms. Eu nunca pensei que eu fosse procurar outras alternativas, saber fazer nuvem de palavras, VOC. Para quê? Para estimular vocês. Até eu e a Helenise, a gente brinca para ver se a gente estimula vocês. A brincadeira parte mais de mim. Para que a gente se mantenha estimulado? Não é fácil para nós. Nós não fomos treinados para isso, nem vocês e nem nós, professores. Então, gente, eu fiz um levantamento, eu vou colocar para vocês no grupo, dos alunos que fizeram as 2 últimas atividades. Vocês vão ver que são poucos, são poucos. Se a gente está se esforçando tanto, porque o professor está se esforçando muito, alguns alunos também estão se esforçando muito, outros nada, e todo mundo vai levar o mesmo prêmio? É isso mesmo? É isso mesmo, produção? Vocês acham isso justo? Será que é justo? Pois é, a gente tem que começar a pensar nisso, né? Bom, mas vamos lá, né? Vamos ao que interessa. A segunda parte do que nós vamos fazer aqui é uma produção de texto. Antes de falar, eu vou falar com vocês, eu vou ler os textos motivadores e tal, mas eu quero deixar claro aqui já de início que essa vai ser uma atividade que vocês vão ter que guardar para montar uma espécie de portfólio, que são as atividades que vocês fizeram, para nos entregar num determinado tempo. Eu não sei quanto que vai ser, mas aqui para o fim do ano nós vamos solicitar isso. Essa é a primeira atividade que eu tô pedindo para vocês fazerem assim. Não se assustem, tá? Mas essa atividade da produção de texto que nós vamos trabalhar mais daqui um pouquinho, vocês vão escrever numa folha separada, vão deixar bonitinho dentro de uma pastinha ou dentro do caderno de vocês, se vocês preferirem, num lugar que vocês possam começar a pensar em arquivar essas atividades, tá bom? Bom, vamos lá corrigir o texto. O texto, gente, é um artigo de opinião e o autor fala sobre as atividades à distância, né? As aulas online, que essas aulas online estão envolvendo toda a família, não só a família da casa, mas como avós, tios. Por quê? Porque se pode fazer uma videochamada e pedir a colaboração desses componentes familiares. E tem também falando o diretor do sistema positivo está falando de uma plataforma STEM, que eles detêm os direitos aqui, e que essa plataforma trabalha muito com a área de ciências, né? E que é uma plataforma muito interessante. Nós podíamos ter esses 2 caminhos para entender como tese. Tese é a ideia principal, aquela em que o autor vai defendê-la. Com o quê? Com sim ou não? Não. Com argumentação palpável, sustentável, tá certo? Então vamos lá. Em um texto de opinião, uma tese é a ideia defendida pelo autor. Qual alternativa resume a tese do autor? Gente, se a gente entendeu
vamos pensar, se eu dei pistas para você dizendo que a tese que ele estava defendendo, inicialmente, ele pode ter pego o gancho para fazer outras coisas e como fez mesmo, mas a tese do texto é o distanciamento social e o aprendizado compartilhado nesse momento, tá? Se é isso, gente, qual que é a alternativa? Alternativa B. O estudo alcança todos que ali convivem ao gerar ricas oportunidades de troca de experiência entre os membros da família. Beleza? Espero que todo mundo tenha acertado. Bom, essa é a 1. Eu passei para a página errada. 2. Se essa é a tese do autor, vocês concordam que, se eu já sei qual que é a número 1, eu sei fazer a 2 e a 3, vocês concordam? Porque ela vai girar vai orbitar no mesmo assunto. Então, se eu marquei uma, a 2 e a 3, belezinha também, né? Qual é a questão tratada pelo autor? Que no isolamento social, toda a família tem a oportunidade de aprender com as aulas online. Não é isso? Não é isso aí, gente? Então, repetindo. No isolamento social, toda a família tem a oportunidade de aprender com as aulas online. Joia? 3. Cite pelo menos 2 argumentos utilizados para defender a sua posição de aluno que descobriu qual é a tese, qual é a ideia principal do texto. Você foi lá e pensou no texto quais são os argumentos. Então, vamos pensar aqui. Se é a aula online e o compartilhamento do aprendizado, um dos argumentos pode ser: as aulas online das crianças têm que requisitar maior participação dos familiares e proporcionar momentos de aprendizagem ampliada. Isso está lá no texto, eu só fiz assim, pincei, tá? Beleza? Outro, este momento de isolamento social pode ser uma oportunidade de recuperação e contato com assuntos diversos, independentemente da idade, tá? Então, independentemente da idade, os pais têm aprendido muito. Eu tenho uma neta de 3 anos e que a minha filha tem que mediar esse contato online, esse contato mesmo que seja por vídeo, porque ela é pequenininha, né? E minha filha tem aprendido, até tem suado a camisa para poder fazer as coisas dela, né? Mas tem dado certo, tá bom? Então vamos para 4. O texto em análise é um artigo de opinião escrito por Alex Paiva, gerente de novos produtos da Unidade de Tecnologias Educacionais da Positive Tecnologia. Quanto a esse gênero, que é artigo de opinião, são consideradas corretas as seguintes características. Vamos lá. É um texto dissertativo argumentativo que defende uma opinião sobre um determinado assunto? A gente já falou isso. Artigo de opinião, ele vai pegar uma ideia, um tema que normalmente é um tema polêmico e vai defender essa ideia para quê, gente? Por que ele vai defender a ideia? Só para o ego dele? Para dizer que ele está certo? Não, porque ele quer persuadir outras pessoas, seus leitores, a convencer de que a ideia dele é mais correta, tá? Então, número 1, tá corretíssima. Número 2, é um texto expositivo em que o autor explica sobre determinados problemas que afligem a sociedade. Isso aconteceu aqui? Mas e a pandemia? E o isolamento social? E os pais que têm que ajudar seus filhos? Gente, são mundos opostos, tá? Ele não está expondo nada, ele está defendendo uma ideia. Ele está expondo argumentos, mas são mundos opostos. Então, a 2 tá errado. 3, é um texto que representa a opinião da empresa jornalística que o publica? Não. Inclusive, gente, tem revistas, a revista Veja, por exemplo, quando alguns articulistas vão falar, eles colocam lá: essa não é uma ideia defendida por esse meio de comunicação, tá?
O editorial que não tem um autor, aí sim é o pensamento de um meio de comunicação. Mas o artigo de opinião, não. É lógico, gente, que se eu não concordo com determinado fato e eu sou dono de uma revista, é claro que eu não vou deixar publicar aquilo. Então é meio contraditório quando a revista Veja publica isso. Mas não, a 2 não é uma opinião da empresa jornalística que publica. Até porque qualquer pessoa pode escrever um artigo de opinião para defender seus posicionamentos, tá bom? É um texto que pode ser escrito... Desculpa. É um texto que pode ser escrito por qualquer cidadão da sociedade que pretende manifestar sua opinião? Exatamente! Vocês vão ver que vocês vão escrever um artigo de opinião para defender um assunto que é polêmico. Então, qualquer pessoa pode escrever. Quarta, ó, joia! Quinta, é a linguagem informal culta. A linguagem formal culta é uma característica desse gênero textual que pretende convencer o leitor de uma determinada opinião. É isso? É isso. Se a A4 e a A5 estão certos, qual a alternativa que a gente marca? Letra C. Muito bem. Vamos lá para a quinta questão e última. O uso adequado de elementos coesivos, vocês lembram que eu falei para vocês que os elementos coesivos normalmente são conjunções e preposições que fazem o quê? Que fazem uma amarração no texto, que fazem um acabamento no texto. Sem eles, o texto não se torna um todo compreensível, tá? Ele fica fragmentado, beleza? Então, vamos lá. O uso adequado de elementos coesivos em um texto dissertativo argumentativo. Dissertativo e argumentativo é um texto em que a pessoa vai expor a sua opinião sobre um determinado fato, tá? É igual ao artigo de opinião? Não é igual ao artigo de opinião. Artigo de opinião é um tipo textual, normalmente ele é feito por um articulista para ser publicado no meio de comunicação, tá? Tá bem? Beleza. O dissertativo argumentativo, gente, ele entra muito na esfera escolar, na esfera de concurso, de averiguação. Esse é o dissertativo, essa é a diferença grande entre o dissertativo argumentativo e o artigo de opinião, tá? Mesmo os dois sendo textos de opinião, textos em que você vai tentar persuadir o leitor da sua opinião sobre um determinado fato. Então, tá. O uso adequado de elementos coesivos em um texto dissertativo argumentativo fortalece o poder da argumentação. No trecho, o acompanhamento das atividades escolares está ampliando o alcance dos conteúdos, porque muitos pais estão reaprendendo as disciplinas. A palavra grifada dá a ideia de que, gente? O alcance dos conteúdos. Por que isso é legal? Porque muitos pais estão reaprendendo as disciplinas. Então, o porquê, gente, dá uma ideia de explicação, tá? Esse porquê junto é sempre um porquê de resposta, não é? Resposta não é uma explicação? Bom, vamos passar para a nossa segunda parte da atividade. Bora? Gente, como eu já falei para vocês, essa vai ser uma atividade que vocês não vão me enviar, tá? Mas eu vou cobrar de vocês num determinado momento. É a primeira que eu estou pedindo que seja feita dessa forma, para vocês não ficarem assim, e se ela pediu outras, e quais serão? Não, estou pedindo essa primeira atividade, tá bom? Vocês vão fazer uma produção de texto e vão deixar ela separadinha, numa pastinha, reservar com o nome de vocês, uma letra legível, seguindo os passos que a gente tem que seguir para fazer um texto, para me entregar num determinado momento, tá joia? Bom, antes de começar a falar isso, eu queria pedir desculpa para vocês, porque eu não sei o que aconteceu, eu até fui na casa da Helenise para ver se ela me ajudava, mas o meu OBS Studio, porque quando a gente grava, fica também uma janelinha com o nosso rosto, né? Só que agora, eu não sei o que foi que aconteceu, não sei que birra que esse OBS Studio deu,
que eu gravo, depois que eu gravo, fica o meu rosto na janelinha, mas enquanto eu estou gravando, eu não apareço na tela. O PowerPoint ocupa tudo, então por isso que muitas vezes eu fui com a janelinha, tampou o pedaço do texto, pedaço da questão, tá? Foi por isso, beleza? Então vamos lá. A partir dos textos, da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema, ou seja, norma padrão da língua portuguesa, eu não posso ter VC, eu não posso ter abreviação, não posso ter gíria, eu tenho que ser um texto formal, beleza? Sobre o tema Caminhos para combater o racismo no Brasil, apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize, relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Gente, por mais que esse enunciado pareça complicado, esse é um enunciado que aparece muito nas provas de redação do Enem, tá? O que vocês vão escrever? Vocês vão dar a opinião de vocês sobre o racismo. O racismo é uma coisa legal? Não, não é, né, gente? O racismo é uma das maiores chagas da humanidade. O racismo é uma das maiores chagas que a humanidade pode ter. Porque do racismo surge tantas outras coisas, né? Assassinatos, injustiças, injustiças sociais, esse abandono das pessoas, são muitas coisas que surgem, né? Então, o racismo é péssimo, é horrível, é deplorável e ele não podia existir em pleno século XXI, né? 2020, as pessoas tratarem outras com desprezo em função da sua cor de pele, em função da sua opção sexual, em função da sua condição social. Poderia existir? Não. Mas hoje nós vamos tratar, gente, especificamente do racismo dos brancos com relação aos negros, tá? Nós vamos tratar sobre isso. Então, vamos lá. A gente tem uma imagem aqui de uma mulher com megafone, provavelmente fazendo uma militância com relação aos direitos do negro. Gente, antes de começar a falar sobre isso, eu quero que vocês saibam que esses são números estatísticos. A pobreza no Brasil é negra. 60% das pessoas presas no Brasil são negros. Eles são negros. O Brasil é um país que possui 54% da sua população é negra. Como que a gente pode achar, como que o branco, ou a pessoa que não é negra pode achar que pode subjugar uma outra pessoa, ou pode humilhar, ou pode achar que ela não merece respeito, não tem seus direitos preservados por causa da sua cor da pele, né? O Brasil não é um país racista, não. É um país racista, sim. É um racismo que não se fala. É um racismo meio velado. Na verdade, ultimamente a gente tem falado muito, né? Nós vimos 2 reportagens na Rede Globo e vídeos e não foi só na Rede Globo, tudo quanto foi canal passou, na internet. 2 vídeos da semana passada. 2 vídeos motivados por racismo, né? Crime de racismo. Um menino, 18 anos, foi trocar um relógio no Dia dos Pais na Renner. 2 seguranças que trabalhavam no shopping seguiram esse menino, não deram conversa, não quiseram ele explicar e já levaram o menino lá pro cantinho do couro, né? Do couro, para dar um couro no menino. E o menino tinha feito alguma coisa? Não. Então, a polícia hoje em dia trabalha com ela trabalha com a hipótese de crime de racismo. Porque se fosse um rapaz branco, será que esses policiais teriam feito a mesma coisa com ele? Né? Então, vamos lá. Falar desse assunto me deixa muito triste, gente, porque isso não podia acontecer. Como que eu posso na igreja rezar e achar que o meu irmão de pele escura não é pior do que eu? Não tem sentido, né? Vamos lá. Ascendendo à condição de trabalhador livre antes ou depois da abolição, o negro se via
jungido a novas formas de exploração, exposto, tá? Jungido, exposto. A novas formas de exploração que, embora melhores que a escravidão, só lhe permitiam integrar-se na sociedade, no mundo cultural, que se tornaram seus na condição de um subproletariado compelido ao exercício de seu antigo papel, que continuava sendo principalmente o animal de serviço. As taxas de analfabetismo, de criminalidade, de mortalidade dos negros são, por isso, as mais elevadas, refletindo o fracasso da sociedade brasileira em cumprir na prática seu ideal professado de uma democracia racial que integrasse o negro na condição de cidadão indiferenciado dos demais. Bom, esse texto é um pouquinho complicado, gente, mas ele está falando que o negro tem as maiores taxas de pobreza no Brasil e de injustiça, elas fazem parte do mundo das pessoas negras, tá? Na verdade, como eu já falei para vocês, esses são dados estatísticos, tá bom? Nos Estados Unidos, a gente viu 1000 movimentos, todas as vidas importam, né? Só que lá, gente, ao contrário de nós, a população negra do país é 13% só. E eles defendem com muita vontade os direitos deles, né? Eles vão à luta. Nós temos uma população de 54% que vive sendo subjugada. O que é subjugada? Que não tem o seu valor, tá? Aí vocês vão me falar assim, professora, mas qualquer um pode ficar rico, é só querer. Gente, não é assim, não é desse jeito. Quem nasce num lar onde os pais têm um certo estudo, ou os pais estão muito engajados, que vão cobrar do filho que estude, que vão cobrar do filho uma leitura, essas pessoas nasceram salvas. Pensa bem, essas pessoas nasceram em vantagem, tá? É igual a gente achar que tem um muro muito alto, né? Eu tenho 1,55 m e o meu concorrente para atravessar esse muro tem 1,80 m. Quem vai ter mais chance de pular o muro? Eu com o meu 1,55 m ou o meu companheiro com 1,80 m? Entenderam? É a mesma coisa. Desde a escravidão, gente, no Brasil foi o seguinte, os negros foram libertos, né? Houve a abolição da escravatura, a último país a abolir seus escravos, e esses escravos, gente, muitos deles, eles sabiam fazer o quê? Trabalhar no campo, servir aos seus senhores, trabalhar dentro de casa, é isso que eles sabiam fazer. De repente, gente, eles foram colocados fora daquelas casas, fora daqueles lugares, e eles muitas vezes não sabiam ler, não sabiam escrever, não tinham onde morar. Muitos foram para a rua. E é uma condição que a gente não passou a limpo. Entendeu? A gente não trabalhou isso. Quando eu digo a gente, eu digo sociedade, a sociedade civil organizada. Políticas públicas poderiam ter promovido esse abismo, tá? Mas não aconteceu. E a gente está aí vendo o que está acontecendo hoje em dia, né? Bom, texto 2, Constituição Brasileira. Define lei número 7, perdão, não é Constituição, não. Lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, há 35 anos. Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Artigo 1º. Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de descriminalização ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A lei não permite, mas existe preconceito racial? Sim. Gente, racismo ou injúria racial. Racismo é a conduta discriminatória dirigida a determinados grupos. Injúria racial é ofender a honra de alguém com a utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou origem, tá?
Texto 4. O que são ações afirmativas? Ações afirmativas são políticas públicas feitas pelo governo ou pela iniciativa privada com o objetivo de corrigir desigualdades raciais presentes na sociedade acumuladas ao longo dos anos. Uma ação afirmativa busca oferecer igualdade de oportunidades a todos. As ações afirmativas podem ser de 3 tipos: com o objetivo de reverter a representação negativa, para promover igualdade de oportunidades e para combater o preconceito e o racismo. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu por unanimidade, ou seja, todos que estão lá, os 11, tiveram a mesma decisão, tá? Que as ações afirmativas são constitucionais e políticas essenciais para a redução de desigualdades, discriminações existentes no país. No Brasil, as ações afirmativas integram uma agenda de combate à herança histórica de escravidão, segregação racial e racismo contra a população negra. Bom, gente, a gente leu os textos motivadores. Eu quero que vocês escrevam um texto em que vocês deem a opinião de vocês sobre o racismo e apresentem uma proposta que possível, não é uma assim, não. Vai vir um carro alado, um extraterrestre muito potente, vai vir de Marte e vai acabar com o racismo. Isso não é possível. Eu quero uma proposta que vocês apresentem que é possível para que a gente diminua o racismo no Brasil, que a gente reveja essa questão e que, revendo essa questão, o nosso país passa a ser um país mais justo, né? Socialmente falando, tá bom? Então, vamos pensar. Eu vou fazer uma introdução, o texto vai ser dividido, é como se vocês dividissem ele em 3 partes. Introdução, eu introduzo o assunto, eu falo para o meu leitor sobre qual assunto que eu vou tratar. O que eu vou falar? Eu vou falar sobre o racismo e ali no primeiro parágrafo eu já vou dar minha posição. Eu sou absolutamente contra o racismo, tá? Bom, gente, ninguém pode ser a favor do racismo, né? Ninguém pode ser. Não existe essa possibilidade. Não, racismo é bom, racismo é joia. Eu tenho uma explicação para você porque o racismo ele é benéfico. Não tem. Então, o primeiro parágrafo você vai fazer isso. Aí você vai reservar uns 2 parágrafos para argumentar por que o racismo é horrível, em que o racismo nos prejudica, tá? E no final, você vai só costurar seu texto, você vai concluir o seu texto dizendo que não, o racismo, ele é mais ou menos um retorno à introdução, para você provar para o seu leitor de que o que você falou lá no comecinho é verdade e ele deve concordar com você, tá bom? Gente, no desenvolvimento, na segunda parte do texto, você deve propor alguma ação que diminua o racismo no nosso país. Alguma ação que não vá contra os direitos humanos, tá certo? Não, vamos... O que é ir contra os direitos humanos? Vamos colocar a pena de morte no Brasil, porque daí a gente matando as pessoas que são bandidas, os que ficarem, nós vamos tratar de uma maneira melhor. Não, isso fere. O nosso país não tem pena de morte. Isso não existe aqui. A pena de morte é vista como uma violação dos direitos humanos, tá certo? E isso não pode acontecer em nenhum texto. Lembrem-se, vocês não têm que fazer nada muito elaborado. Dar opinião sobre racismo, eu sei que às vezes é tão óbvio que fica difícil de escrever, né? Mas escrevam a opinião de vocês. Eu não precisa fazer um texto muito longo, não precisa fazer um texto muito elaborado. Não copiem nada da internet, usem o que vocês sabem, usem esses textos aqui que esclarecem alguma coisa para vocês. Porque vocês sabem que se vocês copiarem texto da internet, eu vou saber que é copiado, né? A gente sabe. Então, eu confio em vocês. Meninos, vocês entenderam tudo o que é para fazer? Amanhã eu estou aqui o tempo inteiro para poder sanar qualquer dúvida que vocês tiverem. Vocês vão escrever um texto dando opinião sobre o tema, que é diminuir o racismo no Brasil. Tá lá no começo,
tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar aqui no WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo grande. Gente, volto a repetir. Esta atividade tem que ficar separada para que vocês, num determinado momento, possam me entregar. A gente vai chamar isso de portfólio. Numa atividade ou outra, eu vou falar para vocês, olha, gente, essa atividade, façam uma folha à parte, separada, porque vocês vão me entregar. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, um beijo grande e eu tô aqui, qualquer coisa é só me chamar.